Bom dia, paz do Senhor Jesus. Quero dizer que eu louvo a Deus pela tua vida, por você estar aqui novamente para juntos meditarmos na palavra de Deus. Nós estamos dando continuidade hoje no tema muito importante, que é vencendo as tentações. Hoje nós vamos meditar em Gênesis capítulo 39. É o momento em que José passa pela casa de Potifar. E a palavra diz que o Senhor estava com José em tudo o que ele fazia e que José era um homem próspero, e isso alcança favor diante da casa de Potifar. Potifar coloca todos os seus bens, os seus campos nas mãos, na administração de José, porque tudo o que ele fazia prosperava nas suas mãos. A palavra também nos diz no versículo 7 que José tinha um belo porte, era um homem de boa aparência. Mas isso despertou o olhar e o desejo da esposa de Potifar. E a palavra começa a nos relatar que essa mulher começa a desejar José e a tentá-lo, isso mesmo, a tentá-lo para estar com ele. Mas José recusa todas as investidas que essa mulher fez. A palavra diz que todos os dias ela tentava José e José não lhe dava atenção. Mas sabe o que me chamou a atenção meditando nessa palavra hoje? Exatamente a referência da nossa meditação é no versículo 9, onde José, já no final do versículo, na última linha, ele diz: Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José aqui, ele se preocupou exatamente se ele iria agradar ou não ao Senhor. Então, eu quero dizer que esta palavra, ela nos traz três verdades muito importantes que nós vamos aprender hoje com esta meditação. A primeira delas é que o pecado é, antes de tudo, uma ofensa contra Deus. O Senhor abomina o pecado. A palavra nos instrui o tempo todo a fugirmos do pecado e das tentações. E José, ele não pensou nas consequências que ele teria para si, mas ele pensou se ele iria desagradar a Deus. Então, meus amados, antes de qualquer decisão, nós precisamos nos perguntar: isso vai agradar ao Senhor? Isso que eu vou fazer, isso vai agradar o meu Deus? Então, essa é uma importante pergunta que nós precisamos fazer antes de tomar decisões. E se nós meditamos na palavra, nós vamos conhecer o que é bom e o que é ruim aos olhos do nosso Senhor. A segunda verdade que nós aprendemos é que o temor a Deus fortalece o nosso caráter. Mesmo sem ninguém observando, José permanece fiel a Deus, porque ele sabia que Deus estava presente. Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Então, ai daquele que achar que o Senhor não está vendo. Não há nada que nós possamos esconder do nosso Pai, inclusive os nossos pensamentos. Então José, ele nos ensina o exemplo, ele nos traz a importância que a verdadeira integridade é fazer o certo quando ninguém está olhando. E a terceira verdade que esse texto nos traz é a que a fidelidade, ela vale muito mais do que momentos passageiros. José recusou um pecado que poderia lhe trazer até um prazer momentâneo, mas que iria atrapalhar a sua comunhão com Deus. Então ele decide preservar o seu relacionamento com o Pai. Como isso é poderoso e importante. Nós encontramos aqui um homem que é fiel e que essa fidelidade, ela lhe trouxe a recompensa no tempo certo. Então vale a pena sermos fiéis. Independente do que você esteja passando, independente, porque existem momentos, meus amados, que às vezes as pessoas estão precisando inclusive de recursos financeiros, mas tem uma tentação ali que vem de uma forma errada. Então a gente tem que ter cuidado com o que está vindo nas nossas mãos e se atentar se isso é legal ou ilegal, se isso é bom ou é ruim aos olhos do nosso Senhor. Então nós aprendemos hoje com José, com essa passagem, que quem vive para agradar a Deus encontra força para vencer os desafios. E que o temor do Senhor, além de ser o princípio da sabedoria, é a maior proteção contra o pecado e o caminho para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe com esta palavra. Curte, compartilha e nós aprendemos que é possível sim vencer o mal, vencer as tentações,
porque com Deus nós podemos todas as coisas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.